Salve povo, aqui é o Zelota de volta com mais uma tribo germânica, ou será celta? Vamos ver essa origem deles aí. Na verdade, não só uma tribo, mas duas tribos que formaram uma poderosa coalizão que aterrorizou os romanos. Como a gente viu recentemente nos vídeos do Caio Mário e do Sula, eles enfrentaram essa coalizão de tribos, por isso os símbrios estarão sendo representados aqui nesse vídeo de hoje. Bom, nesse vídeo nós vamos ver a origem deles, o período de migração, também a época em que eles viveram na Gália, que foi quando eles tiveram o primeiro contato com os romanos, inclusive aterrorizaram os romanos por lá, e depois, por último, vamos ver Aráusio, certo? Então é muito conteúdo, não vai dar para ver tudo neste vídeo, por isso vou dividir em duas partes. Então por isso eu peço a vocês, dêem um capote no like, compartilhem com seus amigos que gostam desse tipo de conteúdo. Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de antiguidade e Idade Média, então são vários reinos, civilizações, são impérios, personagens. Dá uma conferida na minha playlist, tem muita coisa de antiguidade, Idade Média. E vocês já sabem, me sigam nas minhas redes sociais, lá no meu Instagram, no meu Facebook. Os links estão embaixo, porque o YouTube não está mandando para vocês as notificações dos vídeos quando saem, certo? Então fiquem de olho aí nas notificações e nas minhas redes sociais, que vocês vão ficar sabendo sempre que os vídeos saírem. Beleza? Quem quiser ajudar aqui o canal, se inscrevam aí, no caso, façam parte do acampamento Zelota, que tem um conteúdo extra que eu faço de outros vídeos lá nessa área. Então vocês podem ter acesso a esse conteúdo extra e dar um apoio ao meu trabalho. Beleza? Vídeos todas as quartas, às 20 horas, sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo sem enrolação. Como falei mais no começo para dar esses recados aí. Então vamos lá agora só para conteúdo, tem muita coisa para a gente ver nesse vídeo de hoje. Então vamos lá para a questão da origem. Bom, os símbrios que apareceram pela primeira vez para os romanos apenas no ano de 113 a.C. Mas eles passaram muito tempo viajando, que a gente vai ver na parte da migração. Bom, eles vieram da península da Jutlândia. Vocês que acompanham o canal já devem ter visto algumas vezes quando falei de anglo-saxões da Jutlândia, terra dos Jutos, né, onde eles viveram próximos ali. No caso, os teutões também viviam por lá, assim como os símbrios. Então a gente tinha essas duas tribos que viviam lá na Jutlândia, mas eles ficavam mais na parte oeste da península da Jutlândia. Bom, apesar de viverem em território germânico, essas tribos eram confundidas pelos historiadores com celtas, porque os nomes dos líderes dessas tribos eram nomes celtas. Mas existe uma explicação para essa confusão, porque os historiadores romanos daquela época, eles não conheciam bem as tribos germânicas. Então eles não tinham esse conhecimento a respeito desses povos, e por conta também de outra questão, de que como eles passaram muito tempo viajando, eles passaram o período dessa existência deles antes de encontrar com os romanos, convivendo com povos celtas, o que levou obviamente eles a, inclusive, a aprender as línguas célticas. Então, os historiadores clássicos, como por exemplo o Tácito e o Estrabon, que na verdade Estrabon não é nem historiador, era um geógrafo, né? Entre outras atividades, os caras tinham mais de uma coisa. Eles acreditavam que os símbrios eram germânicos. Já Apião e Floro consideravam os símbrios como celtas. Aí vem o Plutarco para vir bater o martelo e confirmar que eles eram germânicos. Embora ele tenha ouvido algumas versões bem bizarras de que os símbrios eles eram de origem galo-cita, ou seja, eles eram da Gália e eram misturados com os citas, que é um povo lá do Oriente, né, que veio da Sítia, que a gente já viu aqui também no canal. E até uma outra versão de outro povo que a gente já viu aqui também no canal, que eram os Cimérios, que eram muito mais conhecidos pela mitologia grega do que propriamente pela história. E eles viviam lá no extremo do mapa, né, lá na Europa Oriental. Então, muita viagem dessa galera aí. Bom, com relação à migração,
ela se iniciou no final do século II a.C. O que aconteceu foi que as terras costeiras da Jutlândia, elas foram inundadas pelo mar. Então isso obrigou os símbrios e os teutões migrarem para outros territórios onde eles pudessem cultivar, né? Esses povos viviam de plantações. Lembrando que esses povos eram proto-vikings, certo? Então é uma forma que eu estou falando aqui, porque a maioria desses povos germânicos, eles vieram lá do norte da Europa, então eles antecederam aos vikings. Então, naquela época que acreditava-se muito na questão do poder das divindades, eles acreditavam que aquelas inundações que aconteceram, que a água tomou conta das faixas de terra onde eles viviam, era uma punição divina. Então eles acabaram saindo de lá com essa migração forçada. E é claro que essa migração vai levar esses povos a viverem diversas situações de aventuras, com vários conflitos. Bom, voltando ao Plutarco, ele escreveu que essas duas tribos juntas somavam 300 mil pessoas. Mas já partindo para estudos mais recentes, não acredita-se que tenham tantos guerreiros assim, né? Que tenha sido um exagero do Plutarco, talvez para justificar as derrotas que os romanos sofreram, estou meio que dando spoiler aqui do que vai ter mais na frente, ou até para enaltecer depois a vitória que os romanos vão ter contra eles, né? Caso você não tenha visto os vídeos do Caio Mara e do Sula, está sendo spoiler para vocês. Quem assistiu, não é. Bom, dificilmente haveriam tantos guerreiros assim nessas duas tribos, devido aos fatores da região onde eles viviam, que tinha uma densidade demográfica que era bem mais baixa do que em outras partes da Europa Ocidental. Então, também tinha a questão das viagens. Algumas pessoas perdiam a vida devido à questão de doenças, batalhas que aconteceram nesses trajetos que eles fizeram. Então, o que se sugere é que o número era menor. Então, acredita-se também que, juntando ali os guerreiros, as mulheres e as crianças, o verdadeiro número seria em torno de 150 mil pessoas, ou seja, metade do número estipulado ali pelo Plutarco. No início dessa migração, o número não era tão grande dos símbrios e os teutões, porque muitos ficaram por lá mesmo, na Jutlândia, que seria onde hoje fica a Dinamarca. Então os símbrios e teutões eles vão dar início à sua viagem seguindo para o sul, né? Eles vão descendo no seu território. Então eles pegam as margens do rio Elba e depois eles seguem para o leste pelo rio Danúbio, famoso Danúbio, né? Onde lá eles cruzaram com algumas tribos germânicas. E depois eles chegaram no território da tribo celta dos Bióios. E depois eles foram para a região balcânica dos Escordiscos, que ficava lá no sul da Panônia. Já foram mais para o oriente. E é claro que eles não simplesmente cruzavam os caminhos de forma pacífica. Haviam conflitos, né? Eles eram viajantes, mas não deixavam de ser invasores. Então, claro que contra esses povos aconteciam conflitos. Já que os símbrios e os teutões, eles não vão caminhar o tempo todo, né? Claro que eles tinham que parar, descansar, eles passavam um tempo num determinado local, então eles faziam assentamentos temporários. Então, por uma questão óbvia, havia o quê? Uma redução de suprimentos, de recursos, que eram suficientes. Por exemplo, você tinha ali recursos que, para os povos nativos daqueles locais, aquelas tribos, o que eles poderiam caçar, coletar, era suficiente para eles, mas você ter ali outros povos que chegavam naquele território, então reduzia essa quantidade de recursos. E o que levava, obviamente, aos confrontos com os símbrios e com os teutões. Então eles eram atacados e também contra-atacavam. Outras ocasiões aconteciam da coisa ser pacífica, de, por exemplo, acontecer comércio, deles terem ali até uma convivência com certas alianças. Algumas tribos, guerreiros se interessavam em seguir junto com eles.
então se juntaram aos símbrios teutões, então com clãs, famílias, então por isso que daí começa a aumentar a quantidade de pessoas e a gente vai ter esse início dessa coalizão. Mas tem mais gente que vai se juntar ainda. Bom, depois eles seguem mais para o oeste, onde essas duas tribos foram pelo rio Drave, né? Esse rio que fica na Europa Central. E eles seguem pelos Alpes Cárnicos. Os Alpes Cárnicos ficam localizados onde hoje tem a Áustria e o nordeste da Itália. E aí foi lá que em 113 a.C. eles entraram em contato com a tribo celta de Noricum, que era chamada assim pelos romanos, né, o nome latinizado Noricum, que depois se tornou uma região que vai ser tomada pelos romanos, vai ser chamada de Nórica na época do Império Romano. E essa tribo era uma tribo que tinha uma parceria comercial com a República Romana. Então aí que vai começar as desavenças com os romanos. Agora vamos ver o período deles na Gália. Bom, o cônsul romano, que era o Papírio Carbão, ele foi enviado para a Gália para afastar essa ameaça bárbara. Só que os símbrios, eles não queriam uma guerra. Eles queriam terra, eles não estavam a fim de lutar. Então o Carbão ele conversou com eles e disse: não, vou escoltá-los para fora daqui e depois vocês ficam em outro lugar, já que ali era um território protegido pelos romanos. Só que ele fez foi o seguinte: ele levou os símbrios para longe das fronteiras dos romanos, nessa região onde ficavam os nórdicos, né? E ali o Carbão simplesmente atraiu os símbrios para uma emboscada. Mas aí os símbrios contra-atacaram e foi aí que os romanos conheceram pela primeira vez a fúria germânica dos símbrios. E os romanos foram quase que totalmente aniquilados pelos símbrios. Se não fosse uma tempestade que caiu durante a batalha, isso teria sim acontecido. Após a derrota, o Carbão se sentiu muito culpado por ter criado aquela situação, acabou tirando a própria vida tomando veneno. Após essa vitória, os símbrios e os teutões eles seguiram sua viagem pelos Alpes, onde eles se juntaram com uma tribo celta, que eram os tigurinos, que ficavam localizados a oeste de onde hoje é a Suíça. Então aí começou a formar essa coalizão, né? A coalizão dos símbrios. Então eles já começam a rumar para a Gália Central, onde lá eles causaram ali muitos saques, né? Já começaram a mudar o comportamento. Começaram a saquear aquela região, que era mais a área rural, e a população acabou fugindo para as cidades muradas. Então os símbrios eles não tinham equipamento de cerco, mas eles ficaram lá fazendo um cerco nessas cidades. E claro que os muros protegiam de ataques dos símbrios e dos teutões, mas também não evitava a fome e também doenças, algumas comunidades que aconteceram por lá, né, algumas pestilências, enfim. E muitas dessas pessoas acabaram falecendo por conta disso. Em 109 a.C., a coalizão dos símbrios foi para a Gália Narbonense, e esse território já era ocupado pelos romanos. E aí eles vão ser barrados pelos romanos, né? Tinha um exército lá protegendo a região e era comandada pelo cônsul Júlio Silano. E aí as tribos resolveram mandar um emissário para pedir ao povo de Marte, né, assim que eles chamavam os romanos, que eles queriam apenas terras para viver, e eles ofereceram suas mãos e armas para batalhas caso os romanos precisassem. Então eles tinham só intenções amistosas. O Silano respondeu que Roma não tinha terras para eles e não desejava seus serviços para a batalha. E assim como Carbão, o Silano também foi derrotado. Apesar dessa vitória, os símbrios e os teutões eles acabaram voltando para o norte da Gália, onde voltaram a saquear por mais 4 anos. E durante esse tempo, os tigurinos
se separaram dessa coalizão e seguiram seu próprio caminho pelo rio Reno. E aí, quando chega no ano de 107 a.C., os símbrios derrotaram uma outra legião romana que estava localizada no noroeste de Tolosa. Tolosa, que é a atual cidade hoje de Toulouse, lá na França. 2 anos depois, os símbrios e os teutões retornaram para a fronteira romana lá na Gália Narbonense. Deve ter uma setinha aí branca, para vocês darem uma localizada, que é eu consegui aprender, já faz alguns vídeos que eu estou colocando essa setinha aí, esqueci de comentar, mas eu não consigo colocar em outras cores, é o melhor que eu consigo fazer. Então, se vocês puderem reparar aí, acho que desse mapa aí dá para ver. Bom, vamos ver agora o que aconteceu lá em Aráusio. Em outubro de 105 a.C., o exército romano aguardava os símbrios e os teutões na margem direita lá do rio Ródano, próximo à cidade de Aráusio, que é onde hoje fica a cidade de Orange, na França. Eu não sei falar francês, não vou falar com pronúncia francesa. Bom, os romanos estavam sendo comandados pelo legado Marco Aurélio Escauro, e esse foi mais um que acabou sendo derrotado pela coalizão dos símbrios. O Escauro foi acorrentado e arrastado pelo rei símbrio Biorix. Lembra muito, é um nome celta, né? Biorix. E aí o Escáurio, que era um cara que gostava de desafiar os outros, ele desafiou o Biorix a cruzar a Itália e conhecer o verdadeiro poderio dos romanos. Bom, e como resposta, o Boiorix, ele cravou sua lâmina no Escauro, mas ele pagou para ver e desceu com seu povo pelas margens do Ródano, e foi quando ele encontrou ali os principais exércitos romanos. Mas só que aí, para os símbrios e os teutões, eles deram sorte nessa situação, porque os exércitos romanos estavam divididos, sendo liderados por dois comandantes que estavam em uma grande disputa de ego. O primeiro era o procônsul Quinto Servilio Sepião. Só uma questão de curiosidade, Quinto, para os romanos, você vê que os romanos eram criativos, era o quinto filho de uma família, então em latim era Quintus. Então quando você vê qualquer personagem aí na história de Roma que se chame Quinto, é porque era o quinto filho. Bom, então o Quinto Servilio Sepião, ele se recusava a obedecer às ordens do seu superior, que era o cônsul Quineu Málio Máximo, bom, que era um cara que realmente não tinha moral. E por conta disso, os dois eles montaram acampamentos separados. E aí o Máximo, ele tinha uma fama de não ter pulso firme, né? Dizem que o acampamento dele parecia mais um bazar. E aí os soldados faziam o que queriam, tal, essa situação aí. Mas mesmo com essa divisão desses exércitos romanos, o que aconteceu é que eles continuavam muito poderosos, né? Tinha toda aquela estrutura, não era aquele exército romano da época do Caio Mário ainda. Mas enfim, o Boiorix, ele vai e manda emissários para falarem com o Máximo. E aí eles foram lá e pediram, eles sempre pediram, terras. E aí foi ridicularizado pelo Máximo, né? Pelo cônsul romano. Já o Sepião, para tentar ofuscar o Máximo, o que ele fez? Ele deu início a uma guerra contra os símbrios em 6 de outubro. Os símbrios e seus aliados estavam lá preparados para essa guerra, para esse combate. E aí na linha de frente dessa coalizão, surgiu uma tribo que não era conhecida dos romanos, que eram os Ambrones, que também era uma tribo germânica que veio também lá da Jutlândia. E aí eles arrasaram as fileiras de Sepião. Os soldados que sobreviveram, claro que o Sepião também foi despachado para o mundo além em vida nesse ataque, os sobreviventes fugiram para o acampamento de Máximo. E aí o Máximo, que não tinha moral, estava ali sem saber nem o que estava fazendo ali, acabou sendo espremido junto com seu exército nas margens do rio Ródano. Os romanos foram aniquilados. Então, nesse combate que aconteceu na Gália, em Aráusio, 80.000 romanos foram despachados para o mundo além vida.
Essa batalha de Aráusio foi a maior derrota que os romanos sofreram na sua história, superando inclusive a derrota que eles sofreram para Aníbal, né, lá de Cartago, na Batalha de Canas, que havia acontecido em 216 a.C. e ficou conhecida como a Batalha da Aniquilação. E aí as sacerdotisas tribais fizeram sacrifícios para celebrar a vitória, né, com os cavalos dos romanos, enfim, fizeram as coisas aí que eu não vou nem comentar aqui, senão meu canal sai do ar. E aí armas foram quebradas, prata, ouro, enfim, eles não estavam interessados em riqueza, não sei, e jogaram no rio, uma coisa meio estranha, mas enfim, foi o que eles fizeram. Após essa vitória, a coalizão não invadiu a Itália, o que surpreende, pode ter sido um erro também deles, que a gente vai ver isso mais na frente. O que eles fizeram? Foi uma divisão. Os teutões e os ambrones, eles continuaram pilhando a Gália. Bom, enquanto os símbrios já estavam cansados de ficar na Gália, queriam novos ares, um novo ambiente e resolveram ir para a Espanha. Então, como a Gália era próxima ali da Espanha, né, tinha essa divisão, eles desceram passando pelos Pirineus, né, que é aquela cadeia de montanhas que fazia divisa entre a Gália e a Espanha, e hoje faz a divisa ali da fronteira entre a Espanha e a França. E lá eles foram derrotados por tribos celtas ibéricas. Uma coisa que eles ainda não tinham sofrido uma derrota, mas também estavam sempre ali apoiados pelos teutões e outros povos. Então quando eles foram para essa aventura solo, se deram mal, acabaram retornando para a Gália. E aí na Gália os símbrios se reuniram novamente com os teutões, os ambrones e os tigurinos, lá na Gália belga. E aí muitas tribos estavam migrando para a Gália belga. Então muita gente chegou por lá, que eram também viajantes, estavam buscando ali um território para se firmar. Só que aí os símbrios, eles resolvem viajar novamente para as fronteiras romanas. Dessa vez eles estavam determinados a invadir a Itália e reivindicar as terras italianas para eles. E aí a confusão ia ficar maior. E o ataque seria feito em duas frentes, né? A primeira com o Boiorix liderando os símbrios pelo Passo de Brennero, que são Alpes que ficam lá ficam, né? Porque eles existem ainda, claro, na fronteira da Áustria com a Itália. Enquanto o rei Teutogem, que liderava os teutões, e os ambrones desceram pelo vale do Ródano. Já os tigurinos, mais uma vez, não quiseram se envolver mais nas coisas e retornaram para o Vale de Nórica. Bom, era o território onde os romanos ficavam, mas enfim. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. No próximo vídeo, nós vamos ver a entrada dos símbrios na Itália. Vamos ver a batalha que aconteceu lá em Varcela, em 101 a.C. Por isso que vocês agora entendem, quem viu o vídeo do Caio, porque que eles demoraram tanto para chegar lá, e o Caio foi sendo reeleito, Caio Mário, no caso, sendo reeleito ali, cônsul várias vezes, 3 vezes seguidas. E por último, nós vamos ver o que aconteceu com os símbrios depois disso aí. Será que eles foram eliminados realmente? Então vamos ver o que aconteceu com os remanescentes dos símbrios. Tem até o Espartacus no meio dessa história aí também. Então a gente se vê agora na próxima quarta. Um abraço do Zelota. Até lá. Falou, pessoal.